Quando Deus quer visitar o seu povo, Ele suscita um instrumento que Ele utiliza para cumprir uma missão determinada. Na realidade, aqui falaremos exclusivamente de algumas missões apostólicas do reverendo apóstolo Mauete Viticilo, dedicado ao serviço do Senhor, como está escrito em Marcos 16, 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Assim, o reverendo apóstolo Mauete Viticilo não se limita apenas a Angola, mas também e sobretudo ao redor do mundo inteiro, com a mensagem principal de reconciliar o homem com o homem e o homem com Deus. A Bíblia diz em 2 de Coríntios 5:18: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Desde minha infância, quando eu estava a ver os padres a passar com as túnicas deles, eu me sentia que eu vou ser padre. Depois, quando comecei a ver os testemunhos de Jeová evangelizando casa a casa, eu comecei me sentindo como que eu vou ser testemunho de Jeová. Eu estudava na escola quimbanguista e passei de ser escuteiro e nunca fui membro nem discípulo da igreja quimbanguista, mas eu fui escuteiro e daí um dos meus amigo, colega da escola, que já está no Senhor, já morreu, me convidou na igreja deles, da Assembleia de Deus Pentecostal. Nós fomos lá e aí que eu fiquei, aceitei Jesus e fui batizado lá e comecei a servir Deus na escola dominical. E nos anos 83, ouvi uma voz mesmo, estávamos num lugar, numa província lá do Uís, naquela do Zombo. O Senhor falou comigo que te dei um ministério internacional. Era impossível acreditar, porque naquele tempo era tempo de guerras. As pessoas, para o carro chegar lá, levava tempos. As pessoas andavam a pé. E quando Deus fala comigo assim, era impossível acreditar. E naqueles mesmos anos, fui para Kinshasa e voltei mais para Angola. Era difícil acreditando. E em 84 conseguiu vir em Luanda. E servindo a Deus, continuando sempre a servindo a Deus nas Assembleias de Deus. E em 87, o Senhor me diz assim, para deixar nas Assembleias de Deus, eu disse assim: onde que eu irei? Eu não sabia mais nada. Tentei e fui para o Brasil. Deus começou a me usar e Deus me diz assim: volta no seu país, vai lá salvar o seu povo. Voltando em Angola, eu não queria voltar por causa que eu estava fugindo de Rússia. E eu aceitei voltar. Uma vez aqui em Luanda, penso que nos anos 84, o Senhor, e no meio do caminho, eu estava a andar no meio do sol. Aquele dia era muito sol. Eu estou a lembrar, eu estava a sair lá da igreja da Corimba, da Assembleia de Deus, hoje é a igreja Salé, para vir no Rocha Pinto, naquele meado lá de grande calor do sol. O Senhor começou a me perguntar: e Mauete, quer me servir como servo ou o filho? Eu disse ao Senhor que eu quero te servir como o filho. Ela me diz assim que o filho não tem salário, mas o servo tem salário. Estou servindo a Deus há mais de 44 anos no ministério. Plus de 40 ans no ministério. 44 anos. 44 ans no ministério. Já encontramos várias coisas para desistir mesmo no ministério. Já encontramos várias coisas que nos deu coragem no ministério. E o ministério para mim é como alguém está a comer chocolate e pimenta de xindungo numa vez. Você não sabe qual é o gosto que você vai engolir. E há outro momento que você sente doce. Tem que continuar.
Mas há momento que você sinta esse indulto está a picar muito. Não vou aguentar. Muitas vezes que eu chorei, não só agora, desde o princípio já chorei muito. Já fiquei também alegre, já fiquei contente muitas vezes. Em 89, En 1989, e eu estava a andar na rua, nabandaki kotambola na nzela, encontrei um senhor. nakutani na ndeko moko ya mobali. E ela me disse assim que naquele tempo que me chamava irmão, Na ntango wana boto bandaki kobengama bandeko, bafrère. e me disseram que tem problema de hérnia, não tem dinheiro. ayebisi nga ke naza na problème ya hernie, naza na mbongo mpo na opération te. Eu disse assim que Deus pode te curar. Nga nayebisi ke nzambe akoki kobikisa yo. Eu disse, vou vir na tua casa. Nayebisi ke nakoya na ndako na yo. Eu fui lá, nakei kuna, orei a favor desse homem. nabondeli mpo na ndeko mobali oyo, Deus lhe curou. mpe nzambe abikisi ye. E esse irmão me disse assim: ndeko oyo ayebisi nga boye, não pode começar a vir fazer as meditações na minha casa? komanda koteya na ndako na ngai. Eu disse, sim, posso vir. Nayebisi ke nakoya E naquela casa, na ndako wana, onde que a nossa igreja poderia nascer. bisika oyo eglise na biso ekokaki kobotama. E as pessoas começaram a sentar nas latas de nido, Bato bakomi koya mpe bazovanda na baboite ya miliki, porque não tínhamos dinheiro. Eu também não tinha nenhuma condição, aquele irmão também não tinha nada. po ete tozalaki na mbongo osuma bakiti te, ndeko wana mpe azalaki na eloko te, Era pobre mesmo. azalaki mpenza pauvre. E primeira proeza que nós fizemos, Exploit ya liboso tosalaki, compramos 2 sacos de cimento tosombi 2 sacs ya ciment, e arrumamos areia na rua mpe tozwi zelo na nzela, e fizemos blocos, mpe tosali babrike, tobeti babrike, onde que as pessoas começaram a sentar. bisika oyo topesi bato bavanda likolo ya babrike. Hoje, Lelo e as coisas são muito diferentes. makambo oyo ekomi très différent. Hoje, Lelo Muitas vezes que já vi muitos resultados, muitas vezes que já sentiu que talvez Deus me deixou, Deus me desamparou, mas e depois que o silêncio de Deus não é a ausência dele, já sentiu muito mesmo. Até hoje eu não sei, né, se estamos assim de pé, graças a ele, não por causa que não merecemos. Eu não mereço nada mesmo, nada mesmo. Se estou assim, é uma graça só. E eu sou a pessoa que Deus chamou e para a salvação das nações. E Deus já me usou levando o Evangelho a mais de 69 países do mundo, quase em 4 continentes. Além disso, que Deus já nos usou de ter os nossos filhos espalhados quase 5 continentes e estão levantando obras em vários lugares. Isso que é a nossa alegria. Já milhares, já consegui vários ministros de evangelhos, mais de 1000 tal, que foram consagrados nas minhas mãos como os ministros. Batizei não sei quantos, milhares, treinei vários obreiros, afetei, impactei vários ministros em vários continentes, e outros são os negros, outros são brancos, outros são asiáticos, e não podemos dizendo que eu sou o melhor, né? Mas a graça que Deus nos deu é para influenciar o mundo acerca da visão que Deus nos deu de reconciliar o homem com Deus e o homem entre ambos, e através da cruz. É por isso que a mensagem da cruz é um poder para nós, para nos salvar de todo mal. Uma palavra profunda que acompanha seu ministério durante suas pregações, exortações, nas reuniões de oração e durante as conferências que realiza. O ministério do Reverendo Mawete Viticílio é baseado no fundamento da Palavra de Deus,
razão pela qual, em suas intervenções, leva o homem a conhecer a divindade de Deus. Pois, na verdade, se acreditamos que Deus existe, é também e sobretudo através de suas obras. Em resumo, os capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis, que nos mostram que Deus não é preguiçoso. Ele certamente trabalhou ao criar a esfera, o cosmos e a essência. Ele criou os céus, a terra, tudo o que ela contém e tudo o que a rodeia. Deus depois de criar, de fazer tudo, e criou e formou o homem. Mas ele queria mostrar que o homem deve ser um trabalhador. E para lhe mostrar, e quando ele coloca o homem naquele lugar, e lhe dá responsabilidade. Qual é a responsabilidade? É o trabalho. O qual é o trabalho? De guardar e de cultivar. Deus é um trabalhador. Deus não é um preguiçoso. E então, Deus responsabiliza o homem dando-lhe trabalho. Muitos pastores entram no ministério como os preguiçosos e pensam que ser um pastor é suficiente. Não. Deixa-nos dizer, muitas pessoas pensam assim: se ela falhou nos seus negócios e não conseguiu ter resultados, e ela estudou, não conseguiu ter bom emprego, e a última chance que ele tem ser pastor. Porque ela pensa que ser um pastor tem uma vida de facilidade. O trabalho é algo tão importante para o desenvolvimento de uma sociedade. Exatamente, não há progresso sem trabalho. Em seus ensinamentos, o reverendo Mauete não faz seu público sonhar com ilusões, mas vai direto ao ponto. Ele enfatiza que o ministro de Deus que dirige uma igreja deve primeiro conhecer a Deus. A igreja deve colocar Cristo como centro de todas as coisas. E deve recebendo Jesus como o modelo. Modelo. Em seguida, a igreja de Deus deve ser edificada sob a palavra de Deus, que nunca inspira. Quando as pessoas dizem assim, a Bíblia tornou seu livro mais antigo, está caducado, mas não estão a entender que tudo que eles estão a fazer se encontra na Bíblia. A Bíblia é um livro que nunca vai caducar, sempre atualizado. Não é versão atualizada, mas a própria Bíblia é sempre presente. Porque o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Pois, na verdade, é a igreja de Jesus Cristo e não de um pastor qualquer. A igreja não pode ser edificada na mente carnal e filosófica. A igreja é construída com a revelação de Deus, não com a revelação humana. Depois de comer tanto fungo, e você sonhou para começando a igreja, porque não há mudança no nome de Jesus Cristo. Queria te dar uma notícia: até hoje Jesus cura. Sabia isso? Diga, até hoje
Jesus cura. Não há enfermidade maior ao nome de Jesus. Porque há um só nome que foi dado aos homens, é o nome de Jesus. E todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor do Senhor. E finalmente, a Igreja de Jesus Cristo não deve ceder às investidas do diabo. Que essa igreja, Cette église oyo, as portas do inferno, va porter en fer. o poder satânico Où il y a satanique. não pode prevalecer. Et quand il dit que l'on est bon. Uma igreja verdadeira, L'église est mon koya solo. que Satanás pode mostrando todas as qualidades, toda a força dele. O satanique reconnaît ma qualité na yo nyoso makasi na Mas yo nyoso. essa igreja será sempre vencedor. O kasi église ekozala kaka ya Não é elonga. uma igreja que recua. Les églises étaient É uma igreja que Les avança. églises qui est de É uma igreja que derrota os Les inimigos. églises qui É s'accaparent. uma igreja que destrói toda a força de Satanás. Cheio de unção, o homem de Deus é capaz de realizar coisas sobrenaturais, pois é Deus mesmo quem é o autor disso. A unção é a presença de Deus viva na tua vida. Porque Ele próprio está dentro de você, não é você que está a operar. Te capacita a fazer as coisas sobrenatural e ninguém acredita, é você que está fazendo isso. A unção faz que as pessoas te chamar Deus. O apóstolo Mawete Viticilo, precursor e pai das igrejas de avivamento em Angola, espelha um legado fundamental para aqueles que creem em seu ministério ao falar da igreja. Em Mateus 5, Dans Matthieu 5, Jesus está mostrando a igreja dele em 3 dimensões. o yesu azo lakisa église na ye en 3 Ele dimensions. diz assim: vocês são o sal, Yalobi boza mungwa, vocês são a luz, bino boza pole, são cidade edificada em cima da montanha. boza vilo oyo etongama likolo ya ngomba. Escuta, essas 3 expressões E yoka 3 expressions que yo. representam a igreja. O ezo lakisa église, O sal mungwa. tem um poder que chama poder progressivo, não agressivo. Bokomona mungu eza na nguya moko progressive eza agressive te. E o segundo, Ya Jesus mibale. disse assim: Yesu alobi vocês boye. são a luz. Bino boza pole. Quer dizendo, Elingi a koloba. presença da igreja, Boshalisami onde église. está as trevas, Esika muni onde ezali. está as obras de Satanás. Esika bisala Satana Quando a ezali. igreja chega naquele A igreja lugar, toma que as esika wana. próprias obras vão O desaparecer. misala yango moko ekopunga. Amen. E a terceira coisa, Amen. quando vocês estão dizendo a igreja tempo da verdade, Tango zoba église temps de la vérité. é a igreja que está trazendo a luz Eza église ezomema pole. para que as pessoas não fiquem mais nas trevas. Puente bato batikala lisusu na molili Diga, te. estamos no tempo da verdade. Loba na temps de la vérité. E você está aqui na terra Yoza wana mabele. para preparar a tua eternidade. Babongisa éternité na A yo. tua eternidade fala mais do que o teu estadia aqui na terra. Oh, éternité na yo lobaka makasi ka mikolo na yo awa na Que mabele. aqui na E terra awa na mabele. você terá 50, 80, 90, 100 anos. Yo koza na 50, 80, 90, Mas a 100 tua ans. eternidade Kasi na éternité. não tem limite. Eza na suka te. A partir da visão recebida, o apóstolo Mawete Viticilo apela ao povo de Deus para renovar continuamente a relação com Deus, perdoando quem lhe causa mal, evitando tudo que corrompe os costumes e, sobretudo, mantendo-se sempre em contato com Deus por meio da oração, pois esse Deus sempre responde. Não fica só ao nível da fé e entra na vida de oração. Você vai produzir mais. Se existe alguém que pode orar, há um Deus que responde. O reverendo Mawete é frequentemente convidado a fazer orações de circunstâncias, bem como orações pela sua nação, a República de Angola.
e disseste: multiplicai-vos. Luanda, Angola, seja multiplicado do grande exército dos santos. Os santos dominam Angola e Luanda. Porque nós supemos, Deus nos colocou neste lugar, como Ezequiel, a profetizar sobre os ossos secos. Nós estamos a profetizar a tua palavra em cada coração desta nação, desta cidade de Luanda, e recebe a presença de Jesus. Obrigado, Jesus. Oremos. Pai, te agradecemos pela mensagem que acabamos de receber. Nos ajuda que esta mensagem que nós possamos a praticar e pôr nas nossas vidas, e ver Angola crescendo cada vez mais, e ver as nossas vidas transformadas, e ver o futuro desta nação. As nossas vidas não são mais igual como que nós éramos. Meu Pai do céu, Père du ciel, eu acredito que o Senhor me levasse nesse lugar. Moi, je crois que tu m'as amené à cet endroit. Para colocando esta igreja no lugar de cima. Pour amener cette église à un lieu très haut. E descer a cabeça. Il soit la tête. E a cabeça tem visão. Et la tête a une vision. A cabeça tem a boca. La tête a la bouche. Tem ouvidos. Ils ont les oreilles. E tem cérebro. Et ils ont les cerveaux. Pai, eu acredito. Papa, moi je crois. Que essa igreja. Et cette église. A liderança dessa igreja. La libérance de cette église. Será a cauda nesta cidade. Elle ne sera pas la quai dans cette ville. E vai liderando esta cidade. Ils vont libérer cette ville. E vai liderando este país. Et ils vont libérer ce pays. Coloca o seu povo. Seigneur, amène ton peuple a ser a cabeça. Il soit la tête. Durante o exercício de seu ministério, o reverendo apóstolo Mawete Viticilo cria oportunidades que permitem a outros servos percorrer o mundo inteiro para pregar a boa nova. À 80 ans, il fait des croisades ici. Oui. Oui, et il fait des conférences avec 45 000 personnes. Il a dit qu'il est ouvert pour te recevoir ici, pour faire le programme avec toi ici. Je vais le passer. Ok. Como vai fazer? Fala só. Ele fala em inglês? Como vai, meu pastor? How are you, sir, pastor? Alô? A paz, meu querido. Thank you, my beloved. Thank you. Obrigado pela sua presença. Te recebo com muito amor aqui. We have received your missionary with all love. Gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente. I would like to know you personally. É muito importante o seu ministério aqui no Brasil. Temos muito conhecimento através dos seus pastores. We have got to know you through your pastors that you have sent here, and we are ready to welcome you to Brazil. Hoje estou inaugurando aqui um escritório internacional, e foi por Deus a presença desses pastores e apóstolos aqui no nosso escritório. Que Deus continue abençoando o seu ministério. We are opening today, inaugurating today, our international office, and with the plan of God, your missionaries are here with me in the inauguration. Será um prazer recebê-lo com muita alegria aqui no Brasil para uma grande cruzada. We are ready to receive you to a big crusade here in Brazil. Muito obrigado. Deus continue lhe abençoando. Um abraço e uma força espiritual continua lhe acompanhando e lhe abençoando em nome de Jesus. É muito raro reconhecer o valor de uma pessoa em vida, devido a ciúmes, ingratidão, difamação e disputa por mérito. Enquanto as pessoas se esforçam e lutam para serem reconhecidas na sociedade, o reverendo Mawete recebe uma chuva de homenagens que às vezes ultrapassam
a compreensão de seus detratores. Esses quadros vêm com muitos méritos em vários lugares e de reconhecimento do nosso ministério, e também aqui também falta muito também dos nossos quadros e certificados, não pode, porque ainda não criamos a galeria para pôr tudo. É por isso que estes são poucos que estão aqui no meu gabinete. Por exemplo, esse é uma lembrança da Argentina que nos ofereceram para o reconhecimento do nosso ministério. Esta é a conferência da Azusa Street, Instituto de premiar para nós. Isso foi recebido em São Paulo. Esses são o diploma de méritos. E esses também são o diploma de méritos da uma instituição, Centro de Treinamento Bíblico, que nos ofereceram. Esse era da Lunda Sul, a reconhecer o nosso trabalho, são os nossos pastores, e deram isso no aniversário de 30 anos. Esses são méritos do Portugal e foi nos dado pela Igreja Logos, na pessoa do reverendo Jim Renner. É uma nacionalidade americana que se nacionalizou em português. Aqui é representação de um certificado de mérito de um Joel Ministries. Este de moção de reconhecimento de Move Angola, Movimento Solidário de Angola. Eles estão reconhecendo o nosso trabalho. Aqui também é mérito da Igreja Missão Evangélica da Reconciliação, e que vem do Cabinda. Esse é de Cabinda. Estão a reconhecer o nosso trabalho. Esse troféu é um dos meus filhos que estão como missionário no Brasil, que nos trouxeram, e missionário Simão Gina. Esse veio de Cabinda, e para no ato de reconhecimento. Esse vem da nossa igreja de Benfica, para reconhecimento histórico. Esse vem da província de Cubango, para nos mostrando os seus reconhecimentos. E aqui temos a bandeira da Zâmbia, para a nossa igreja que está lá na Zâmbia. O reverendo Mawete não se limita apenas a palavras, mas a fatos concretos, como a edificação de escolas já operacionais, uma universidade em construção, um hospital em projeção, um orfanato em projeção, uma casa missionária já operacional. Que toda glória seja dada a Deus Todo-Poderoso, que chamou seu servo e usa em um ministério de reconciliação do homem com o homem e do homem com Deus, através da cruz. MER, Missão Evangélica da Reconciliação, edificando vidas.